O que mais podemos fazer começando com uma tampinha? Eu sou Elga Monteiro, esse é o Tampinhas do Futuro, um projeto socioambiental que fica na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Um espaço onde pequenas ações geram grandes transformações. Hoje eu quero trazer uma conversa muito especial, porque às vezes a gente acredita que projetos sociais transformam comunidades, mas esquece também que eles transformam pessoas. Conheçam hoje a Noemi Lopes, que mudou tem poucos anos. Ela mora hoje em Vicente de Carvalho. Eu queria começar perguntando para você, Noemi. Primeiro, seja bem-vinda, né? É nosso primeiro episódio oficialmente. Então, eu quero te agradecer. A gente deixar registrado que toda primeira vez ela é difícil. A gente está começando algo que é único pela primeira vez. Então, obrigada por você topar, tá bom? Então, quem é você? Quem é a Noemi fora do projeto? Bom, eu sou a Noemi. A gente veio do Sul a trabalho, aqui para Santos, né? Recentemente. E lá a minha aplicação para trabalho social, ela estava mais direcionada a pessoas. A gente fazia desde a primeira momento com assistência social hospitalar para os recém-nascidos de famílias em vulnerabilidade. Depois passava a extensão para essas famílias que tinham muitos filhos. Fazíamos abrigo de menores de idade, idosos e campanhas pontuais com os refugiados haitianos, senegaleses, venezuelanos, famílias que eram encontradas em situações. Veio a atuação na pandemia, veio a atuação com as enchentes. Então, sempre foi diretamente às pessoas a nossa atuação. E aí, como que o Tampinhas do Futuro apareceu na sua vida? Pois é, aí chegando aqui a gente precisava dessa conexão, mas não tinha a pessoalidade de tratar com pessoas ou instituições. Aí a gente conseguiu então chegar nessa conexão, pelo menos para iniciar. E aí você lembra do primeiro contato que a gente teve? Lembro, nosso primeiro contato. Como Santos tem muitas feiras criativas, foi em uma dessas a presença do projeto, que para mim já simplesmente fixei os olhos naquela mesa e já me chamou a atenção, e a gente já foi desenvolver todo um diálogo que já me conquistou, já me conectou imediatamente. Não, e você sabe que aí uma curiosidade eu já te contei, mas vou compartilhar aqui com o pessoal, que depois que a gente conheceu, que eu conhecia a Noemi no Bazar, a gente começou a aceitar a participação do Bazar só para poder ser um ponto de entrega para a Noemi, só para vocês entenderem essa questão do voluntariado à distância. E também receber isso como mais uma forma de comunicar. Exato. Né? E a construção, né? Hoje eu acho que esse episódio é pra gente contar um pouquinho da construção, porque tem muita gente que doa tampinha, doa lacre, doa lata de desodorante, deixa no ponto de coleta ou assina uma rifa, faz uma doação, às vezes em alguma campanha, e não se sente participante. Então esse episódio é pra você também, voluntário do Tampinhas do Futuro, entender que mesmo à distância, todo mundo é voluntário, porque a gente está trabalhando em prol de um único propósito. Tu já contou o que chamou a atenção no projeto, que era a tua busca, a necessidade de estar fazendo alguma coisa aqui na região que você sentia falta. E aí você imaginava que você ia se envolver tanto? Olha, para mim até o envolver ele é necessário, porque parte de mim exercer a minha cidadania na prática. Eu nem posso me ausentar. Para mim é essência, é essencial essa prática da cidadania. Eu estou no ambiente, eu estou enxergando a necessidade, eu preciso agir, né? Que é um ponto que a gente sempre bate na tecla, que é a ação, né? O fazer. Simplesmente o fazer pelo fazer, porque tá na nossa essência e a gente precisa buscar maneiras, né, de como fazer isso independente de onde a gente esteja. E aí, qual que foi, quando tu começou a fazer a juntar as tampinhas lá depois do bazar, qual foi a sua primeira sensação? Estando voluntária à distância, mas tendo agora, né, o projeto que você podia direcionar as coisas. Eu acho que a sensação, a primeira, sim, é de transformação. Como que o resíduo que estava quietinho lá na minha casa, que sem uso, iria para o lixo. Reciclável, né, dentro da cidade, mas como que ele, né, passa, então, dessa coisa paradinha lá em casa
e se transforma em recurso, em ação, que transforma realidades. Essa é a parte mágica. É tão sensacional, né? A gente que está aqui é uma coisa que é simples, né? Mas é tão sensacional. Quem estiver assistindo esse episódio vai entender, a gente é meio apaixonada por isso, né? A Noemi é uma apaixonada também pelo tema, então a gente se sente realmente fazendo algo que a gente sabe que é importante, né? Bom, aí você começou aqui na região a enxergar as coisas diferente, né? Porque você teve essa possibilidade de desenvolver o trabalho e aí acho que conectar um pouquinho com aquilo que tu fazia lá, mas aí pelo menos um pouquinho também fazer aqui, né? É o diferente, mas na mesma consciência, né? A consciência é minha, o resíduo é meu, a oportunidade também é minha, né? Então, como eu me posiciono neste momento, agora, eu estou lúcida, eu estou enxergando, eu estou construindo ou eu estou destruindo? O que eu estou fazendo agora? Então, nesse momento do agora, eu escolhi construir. Construir legado, construir transformação. São as construções que a gente faz todos os dias. Isso tem um peso muito grande, né? A gente costuma, dentro da triagem, quando eu faço assim, a reunião com as meninas, a gente costuma falar que é seu exemplo. Né? Muito se fala a respeito do assunto, a gente tem muitos dados, mas na hora que a gente fala assim em ser o exemplo, é quietinho, né? É dentro da nossa casa, é o fazer, voltar até a frase, né? Que é o fazer pelo fazer. É simplesmente a chamada para a ação. Porque o item está nas tuas mãos, né? Quando tu abre a geladeira, quando tu abre o armário, quando tu tá no teu banheiro tomando o teu banho, o shampoo acabou, o que tu faz com aquela tampinha? Não tá na tua mão. Aí a pergunta que eu ia falar agora, eu acho que a gente até falou, mas se teve algum momento que te marcou desde que você começou. E aqui eu quero até trazer, talvez eu esteja me antecipando, mas a gente estava conversando outro dia, que tu falou que recentemente choveu e encheu a maré, e aí você saiu fazer uma caminhada ali com a sua filha. Já vou antecipar, será que é alguma coisa que tu ia falar? Ou a gente já pode trazer, será? Não, o marcar, são ações, porque é a minha primeira ação nesse sentido, né, de transformar resíduos em recursos, em ações sociais. Então, tu vê a mágica disso acontecendo, ela é feita de muitos elos, né, como uma corrente. E conversar com a minha filha, a gente consegue fazer uma caminhada ambiental, coletar aquilo, né, que ficou na natureza, mas diante daquilo eu consigo então reprogramar e levar para o local correto, que vai então, cada um tem o seu valor, desde quem coleta, até quem reúne, até quem encaminha, até quem recicla, né, faz a parte industrial para se transformar hoje no que tu pode mostrar também, né, que isso também vira não só ação, mas produtos recicláveis, né? Eu até pus aqui no nosso cenário parte do processo da indústria, né? Na verdade, eu tentei pensar assim em várias coisas que hoje definem o projeto de uma maneira bonitinha, né? Pra gente poder ter aqui. E fazer essa construção para as pessoas realmente se identificarem e a gente poder tocar de uma maneira que mais pessoas venham para esse lado, que é o lado da transformação na prática, né? Que seja parte. E aí, qual que foi, o que você acha que é o momento que mais te marcou? Eu vou juntar agora. O que mais te marcou e o que mais te motiva nisso tudo, que eu acho que você já falou um pouquinho, né? Mas eu queria que você linkasse isso junto com a questão, ver se é possível, da gente também conseguir contar como que surgiu a oportunidade, isso virar um trabalho na escola da tua filha, que eu tinha colocado, né? E aí depois a oportunidade já para a tua área de estudo, né? Eu coloquei isso lá pro final, mas Gente, a gente montou um roteirinho hoje pra gente poder conversar, que é a nossa primeira vez. Só que eu acho que você já deu umas respostas que dá pra gente antecipar, de repente, esse conteúdo. E eu acho que faz sentido nesse momento. Eu acho que o que mais marca é, sim, a ação final, né? A execução da ação social. Que aí tu pensa, era só uma tampinha. E hoje eu tô vendo uma criança sorrir.
uma criança pisar no shopping pela primeira vez, assistir o cinema pela primeira vez. Eu sempre repeti ano após ano no meu trabalho social. Cada um de nós que consegue chegar ao momento de maturidade de fazer trabalho social, porque vive numa pequena bolha de riqueza e consegue entender que sendo abençoado, pode abençoar. E aí quando tu vê na prática, aquilo que eu fiz, aquela sacola, aquele desodorante, aquele lacre de alumínio, está fazendo hoje uma criança ganhar algo que ela nunca ganharia. Ação sociocultural que a gente faz, você está falando, né? Isso, então são tantas camadas que tu pode fazer o bem de algo que seria rejeito, que seria lixo, desprezado, que tu vê no chão e tu às vezes não olha. Mas aquilo ali, lá no final, é o sorriso de alguém, é o Natal, é o Dia das Crianças e é o único. Às vezes, para algumas, é o único presente que elas vão receber, dentre tantas ações que o projeto faz. Então, para mim, o ápice que faz todo o trabalho valer a pena, né? Como tu disse, a ação solitária ali, que eu pego a minha tampinha da pasta de dente, coloco na sacolinha, é pensando nesse trabalho final, que a recompensa é o trabalho final da gente. E isso é muito... Essa ação é uma ação que a Noemi está citando do cinema. Tem 2 anos que a gente desenvolve como projeto, que é levar um grupo de crianças da comunidade para assistir o filme no cinema, né? E aí esse cinema que fica aqui em Praia Grande, que foi o último ano que a gente conseguiu fazer a ação, ele fica dentro de um shopping. Então são tantas... É uma ação que mexe, assim, profundamente com quem participa, e o que hoje, como projeto, a gente fica mais, assim, feliz é como que isso chega também em vocês, né? Que fazem parte doando, mas que a gente não consegue levar todo mundo, né? Isso, às vezes não vai conseguir levar todos os voluntários que anonimamente compõem o projeto, né? Mas dentro da ação final é uma resposta, vamos dizer assim, né? É muito satisfatório, né? Muito. E você sabe que eu vou até abrir uma curiosidade, assim, né? Sobre essa ação sociocultural, porque eu acho que até para o grupo da gente como voluntária, o primeiro ano que nós fizemos essa ação foi em 2024, e as ações sociais a gente faz com o recurso do que a gente arrecada, literalmente, né? Então, a gente recebe a doação, faz a triagem, a gente faz a venda, e com o recurso dessa venda a gente reverte na ação. E a ação de cinema, ela é uma ação que o investimento não é tão baixo, porque tem o deslocamento, tem a questão da gente ter autorização das crianças, e aí a gente está falando de comunidade, que não é um ambiente que é controlado, então tem criança que não tem pai, tem criança que está com a avó, tem criança, então às vezes não tem uma autorização com tanta facilidade para levar essa criança. Então, o primeiro ano para a gente foi muito desafiador, porque a gente não tinha o recurso completo para fazer no cinema, e aí a gente também não tinha todas as autorizações, então a gente não podia tirar aquelas crianças conscientemente, a gente não podia tirar aquelas crianças e levar para algum lugar distante. E aí eu tive a oportunidade de ser convidada para falar do projeto numa empresa, que era uma empresa parceira na época, e um dos meninos que estavam assistindo a palestra, na hora que eu coloquei a foto da região que a gente faz ação, que é a região que fica na Fazendinha, que é uma área continental aqui de São Vicente, litoral de São Paulo, ele fez assim. Aí ele falou, vocês entram nessa comunidade? Aí eu falei, sim, as fotos são nossas, tiradas lá dentro e tudo bem. Aí no final da palestra, olha como que tudo se encaixa, que a gente tem gente de todas as religiões dentro do projeto, então a gente fala muito que o universo se manifesta, porque cada um tem sua crença, e então tudo a gente fala que é o universo. E aí terminamos a palestra, eu estava acompanhada da Gabi nesse dia, ele veio chamar a gente, Gabriel, o nome dele, e ele falou assim, o meu pai tem uma igreja lá, nessa região, se vocês precisarem, a gente está à disposição. Aí na hora eu falei assim, é sério? Porque a gente estava buscando algum lugar para poder fazer ação. Isso. E aí quando aí tudo bem, eu fui lá, ele me apresentou, passou o WhatsApp, a gente conversou, fui conhecer o espaço, conversar com o pai dele. Na hora ele falou, ele me mostrou, olha, a gente tem um telão, a gente tem aqui as cadeiras, a gente fecha as cortinas ou põe saco, deixa tudo escuro.
vocês podem fazer ação de cinema. Então, foi em 2024 isso, nós levamos 35 crianças para a ação do cinema, que nunca tinham ido no cinema, mas o que a gente percebeu naquele dia? Que elas também nunca tinham ido em um local que nem aqueles que elas estavam entrando aquele dia. E aí, paralelo às crianças estarem assistindo ao cinema, a gente fez uma ação com as mães atrás, com os responsáveis daquelas crianças, né, que levaram, que a gente não tinha autorização de todo mundo, mas tinha os responsáveis ali. E aí a gente fez uma conversa sobre reciclagem, explicando como o projeto funciona, né, que o dinheiro daquilo é feito da reciclagem. Todas as vezes que a gente faz ação na comunidade, a gente faz esse tipo de conversa, porque tem que ser uma construção do entendimento, ao nosso ver, né, prático, não só assistencialismo, de lá entregar. Sim. Então a gente desenvolve também essa questão da conscientização, né? Sim. Não é fácil, é bem passo de formiguinha, mas em qualquer camada hoje que a gente tem atuação, é dessa mesma maneira que funciona. Compartilhar conhecimento. Aí, Noemi, no meio do filme, as crianças começaram a levantar, mas assim, muito. Era um telão, a gente conseguiu através do apadrinhamento, que a gente sempre abre, às vezes, quando a gente não tem o recurso inteiro, a gente abre para madrinhas e padrinhos. Então, a gente levou o McLanche Feliz. Então, cada criança ganhou uma mochilinha de doces. A gente também conseguiu a doação de uns itens de higiene, que a própria igreja, talvez não seja igreja que fale evangélica, eu acho que tem outro nome que me faltou agora a memória. Igreja. É igreja. E eles doaram. Olha como que tudo é perfeito. A gente tinha conseguido uma esponjinha de banho com sabonete, mas tinha faltado dinheiro pra gente complementar a escova de dente e a pasta. Chegamos lá, a menina chamou a gente que tava lá, olha, a gente tem aqui umas escovas e pastas, vocês querem? Aí eu, nossa, era só o que tava faltando no kit das crianças. Bom, aí eles levantavam e eu e a gente, meu Deus do céu, tantas crianças vão no banheiro, né? Uma voluntária lá dentro ouviu uma criança voltando do banheiro, contando pra outra, você viu que aqui tem banheiro? E aí ela falou assim, não. Ela assim, você ainda não foi? Não. Aí a menina pediu para a voluntária acompanhar até o banheiro. No que a gente percebeu? Tem 3 anos que a gente já vinha desenvolvendo a ação, a gente sabe a realidade daquela comunidade. O lugar que a gente vai mais lá atrás, assim, não tem banheiro, as casas não têm saneamento básico, não tem água, não tem luz, né? É tudo muito, muito, muito precário, não tem asfalto. A gente já sabia que eles não tinham banheiro. Mas sabe quando cai a ficha? Ver. Porque eles queriam ir lavar a mão. Eles queriam fazer xixi no vaso. Eles queriam ir lavar de novo, ir lavar de mais 6 vezes cada criança quiseram. E aí foi quando a gente tava quase proibindo de ir no banheiro, quando ela ouviu. E aí na hora, uma olhou pra cara da outra e a gente quis chorar na hora, de verdade. Porque é o que eu falo, a gente tinha uma noção porque a gente frequenta o local, mas não tinha caído a ficha. Porque é o que eu sempre falo, né? A gente que tem atitude dentro do trabalho social consegue enxergar que não existe só classe média, classe alta, classe baixa. A nossa sociedade tem tantas camadas e que nós desconhecemos. Por quê? Porque nós vivemos dentro da nossa mini bolha de riqueza, que nos permite ir no mercado e comprar o desodorante, comprar o shampoo que tu lava o cabelo, escolher uma bolacha. E a gente não entende, até ver, que tem pessoas que não têm o shampoo, não tem o sabonete, não tem outros itens. Já fizemos muito trabalho social com mulheres que não tinham seus itens de necessidades pessoais há 15 dias. Pessoas que não tinham seu banheiro e, portanto, seus filhos não tinham nenhuma higiene, a própria mãe não tinha nenhuma higiene, e só depois que tu vê é que tu te impacta, né? E aí tu adquire outro nível de consciência da importância do trabalho social, daquela tampinha. Ela é muito importante. Não é lixo. Ela é parte da transformação de uma vida. E eu quero só reforçar, porque eu sei que isso é uma ação que tem vários voluntários. A gente, o nosso grupo mesmo, depois dessa ação especificamente feita lá,
Mudou muito, assim. Então, a gente tem certeza, a partir dessa ação, foi quando eu falei para as meninas, e eu falo para qualquer pessoa que pergunta, eu falo, eu quero cada vez mais conseguir tirar a comunidade de dentro da comunidade para que eles possam ver que é possível. Eu não quero mais fazer ação lá dentro, porque hoje, a minha visão, assim, tá, como idealizadora, e é bem polêmica, eu sei, porque tem muita gente que na verdade é o comum, né? A gente não discute muito de maneira talvez tão madura. Eu acho que a gente ainda não tem uma maturidade para falar, porque eu acho que só chega, de repente, nessa maturidade de perceber outras camadas, quando a gente consegue ter esse choque de realidade e que, pô, tá aqui do meu lado, sabe? Isso. É que nem eu digo, né? Quando tu sai para fora do teu portão, é que tu vê as realidades das camadas que tem na nossa sociedade. Elas não são só financeiras. Elas são sociais, pessoais, passam por coisas que a gente acha mínima com relação à dignidade humana. Dignidade humana. Mas muitas vezes essas pessoas não estão ao alcance. E você sabe que outra coisa, eu vou fechar a história porque eu quero chegar em 2025 para chegar em 2026. Essa questão da desigualdade, eu falo, a gente não precisa assinar nada para atuar na desigualdade social. É dentro da nossa casa, com pequenas escolhas, que a gente começa a fazer isso. E aí, não é só a questão, e por que é tão importante o tema reciclagem, o tema sustentabilidade, né? Porque literalmente a gente joga dinheiro no lixo todo santo dia. E se a gente pode, em vez de jogar no lixo, que vai parar no aterro sanitário, nos mares e rios, e a gente mora numa região litorânea que a gente sabe que isso é verdade, na sua a última caminhada ambiental, né? Cheia de... Não foi? Quer contar? E aí eu finalizo a história. A última caminhada, a gente estava conversando essa semana, né? Para poder alinhar para vir aqui. Aí a Noemi me contou da caminhada ambiental que ela fez. E é recente, não é uma coisa que assim, ela só fez agora, não. Faz parte da rotina. Tem uma questão climática da região. O que você achou na sua caminhada após a chuva? Tem uma questão geográfica da região que tem a época das marés. A maré sobe e na orla ela deixa todos os resíduos, depois ela volta. Esses resíduos, assim, 99% são plásticos. Tu vai ter um pequeno resíduo de vidro, todos de uso doméstico, seja alimentar ou de higiene pessoal ou de limpeza, e tu vai encontrar tudo isso que era de alguém. Alguém comprou, consumiu e descartou. Então, nesse intervalo de tempo, é a nossa margem de ação, a nossa margem de atitude. Como tu tira isso aí e devolve para a sociedade, tornando a sociedade em que tu e essa outra pessoa vive um lugar melhor, porque um dia essa pessoa vai cruzar o teu caminho ou tu vai cruzar o caminho dela de novo. O mundo ele é cíclico e se um dia o projeto, né, através dos seus voluntários e voluntariado, puder ser lembrado como foi a única vez que eu fui no cinema, foi a única vez que eu comi um McLanche. Então, fora outras atitudes, que eu trago como esses olhos de fora, né, vindo de outra região, é justamente enxergar isso. Tu precisa mostrar para quem quiser ver, existe um mundo lá fora. E esse mundo é fantástico. E é teu direito conhecê-lo. Tu tem direito, tu pode. Desde receber a gentileza, que é, né, compartilhada por quem acredita no trabalho voluntário, seja a etapa que for, seja quem me alcança hoje, das vizinhas que eu já conquistei, que viraram elos e me alcançam suas sacolinhas para mim trazer para o projeto. Que a gente chama essa atitude de ponto coleta local. A Noemi, ela é um ponto de coleta lá em Vicente Carvalho, da rua, das pessoas que você conhece, no né? Que eu já consegui transmitir a mensagem. E aí, vou contar qual que é o ciclo. Aí a Noemi, ela já começou a ser voluntária, ela começou a arrecadar, então cada oportunidade que tem, ela conversa, olha, você conhece o projeto, né, tal. E aí a pessoa, mas onde que eu vou entregar? Traz pra mim, que quando eu for para lá para entregar no bazar que a gente participa, só porque eu juro que o bazar hoje, você é o grande motriz de participação da gente naquela região. Eu juro.
E toda vez que eu recebo o convite, eu falo, eu vou porque a Noemi vai vir trazer a doação para o projeto. Porque ela tem que pegar, a Vicente de Carvalho para Santos, que é onde é esse bazar que a Noemi conheceu a gente, ela sai de lá e ela tem que pegar uma barquinha. Aí a barquinha, ela vai a pé até essa região, então é longe, não é fácil o acesso, porque lá em Vicente de Carvalho, que é onde ela mora, a gente ainda não tem ponto de coleta do projeto, né? Quem sabe um dia, né? Mas ainda a gente não tem. Então ela faz esse movimento, que começou na casa dela, e aí a vizinha, e aí a outra vizinha. As multiplicações. A multiplicação do bem, então é isso. É parte ativa do projeto Tampinhas do Futuro e através de grupos, como o grupo da Noemi, que voluntários deixam as suas doações e a gente consegue fazer a etapa da ação final, que é a ação social, que o que gera grande impacto direto, né? Bom, mas só para finalizar a história do cinema, saímos de lá dessa ação, né? Uma das coisas que a gente também faz em toda ação, e como é a primeira vez que eu tô tendo oportunidade, eu acho que é bacana a gente exemplificar. Então, nós levamos as crianças para elas assistirem o filme lá, em parceria com a igreja, com o espaço que cedeu. A gente levou o lanche, né, que era o McLanche Feliz, porque a região que essas crianças moram não tem shopping, não tem McDonald's, não tem, eles têm que pegar um meio de transporte, uma lotação aqui, não sei se em todo lugar chama, né, que é o carro, não tem ônibus, apesar que agora eu acho que até já tem ônibus, mas o mais comum é a lotação, e leva em torno de 30 a 40 minutos para chegar no centro da cidade de São Vicente, que é onde tem o shopping mais próximo, ou 30 a 40 minutos para chegar em Praia Grande, que é outra cidade que fica ali perto, onde eles teriam a oportunidade de assistir um filme. Só que a gente tem uma outra questão nessa questão, que mesmo que eles conseguissem, por conta de todo um investimento, de todo um preconceito que existe de sociedade, muitas vezes eles nem entrariam nesse shopping para poder assistir o filme. Então a gente começou a pensar assim. Realmente, essa ação de 2024 foi pontapé para a gente conversar com as mães, explicar da reciclagem. Toda vez que a gente faz ação com as crianças, a gente entrega o restante da ação para que tenha um conforto familiar, porque a gente também já viveu algumas situações de entregar para a criança e dentro da casa, às vezes ela não come para levar para o pai e para a mãe. Então, como que eu posso agir da criança participar tranquilamente da ação, plenamente aproveitar aquilo que a gente está proporcionando, sem que ela se preocupe se ela vai ter que levar para o pai e para a mãe. Então, como que a gente faz? Toda ação, a gente trabalha com foco em crianças em situação de vulnerabilidade, mas a gente atua na família. Sim. E aí, se tiver idosos em situação de vulnerabilidade, a gente também atende. Se tiver neurodivergentes, alguma situação, também faz parte do quadro de vulnerabilidade. Então, a gente levou as crianças, elas comeram lanche, as mães também tiveram o lanche do lado de fora, junto com a conversa de reciclagem. Nessa ação, a gente conseguiu levar roupa, a gente recebeu uma doação de roupas usadas, então quem precisava pegou. E a gente fez a entrega do kit de hortifruti, higiene, limpeza e uma proteína que normalmente é o ovo que a gente consegue comprar, que é o que compõe os nossos kits, que são complementos de cesta básica. Porque a cesta básica, normalmente ela chega por algum lado, em algum momento, ou órgão, ou empresa que faz doação, até outros projetos que entregam doação, muita gente doa a cesta básica, né? Então, bem ou mal, o básico, assim, não é que é farto, não tô falando isso, mas assim, é mais fácil o acesso. Agora, o que as crianças pediam? Fruta, maçã. Tia, tem maçã? Você trouxe uma maçã? Você trouxe uma banana? E aí a gente, mas meu Deus, eu trouxe o McDonald's, como assim, né? Que é uma maçã, que é uma banana. Então a gente começou também a refletir, por isso que todas as ações compõem isso, que são higiene e limpeza, que é o shampoo, é o condicionador, absorvente, tem todas as ações. A gente tem um kitzinho, assim, uma lista que a gente não deixa de levar o básico, escova de dente, pasta de dente, tem muitas famílias que ainda dividem escova de dente, tem muitas crianças que não escovam o dente, porque se eles tiverem que comprar um pacote de bolacha para matar a fome, ou uma escova, eles vão comprar o pacote de bolacha, não existe dúvida nisso, né? E então a gente tenta, e cada vez que a gente aumenta a arrecadação, que a gente tem mais recursos, a gente vai colocando mais itens, fora esses básicos, né, que a gente fala. Então vai sabonete, vai shampoo, vai condicionador para a família, né, que a gente compra o grandinho. E aí a gente sempre direciona algumas coisas para as crianças. Então, as crianças recebem a escovinha menor, né, bonitinha, e a gente manda também para os adultos. E aí eu falei, tá, meninas, seguinte, a gente tem uma missão, ano que vem nós vamos fazer isso no shopping.
a gente vai dar um jeito e nós vamos pro shopping. Porque eles precisam sair daqui da comunidade. Exato. A gente entendeu que essa situação aqui, ela pode ser mais impactante ainda se a gente levar para a vida real, que é o que a gente tem acesso. Se a gente quiser hoje, se tu quiser ir com a tua filha no cinema e com teu marido, você se organiza e vai, não vai? Como que a gente fala para a pessoa que ela pode ter a mesma coisa que a gente tem se ela não consegue ir sozinha, né? Então, aí o que aconteceu? Ano passado, começamos a arrecadação ano passado a nossa arrecadação já aumentou um pouco mais, mas a ação realmente é uma ação que vai bastante recurso. E aí eu falei, caramba, né, a gente não vai conseguir entregar o McDonald's esse ano. A gente vai conseguir levar, a gente vai pagar a pipoca, vai pegar o cinema, mas não vamos conseguir o McDonald's. A gente teve a oportunidade de participar o projeto foi convidado a participar de uma roda de conversa que tem aqui na cidade de Santos, de mulheres. E aí, aquele dia na roda, elas deixaram a gente falar da ação e abrir a campanha Madrinhas, Padrinhos da Ação das Crianças. E no dia, foi uma moça que nunca participou de nenhum evento, que ninguém nem assim sabia quem era. Chegou no final do evento, ela falou assim, eu vou doar todos os lanches para a ação de vocês. Eu nunca tinha recebido uma doação tão grande, eu não tinha nem palavras para falar para ela, eu juro. Eu olhei para a cara dela, eu falei, não, mas peraí, são muitos. Vai dar, não é assim, né, R$50 que... Ela falou assim, não, enquanto você falava, eu senti no meu coração e eu vou fazer. E aí ela fez uma doação de um valor que a gente conseguiu pagar a entrada do cinema, com pipoca e suco, a gente conseguiu comprar o McLanche Feliz, aí eu consegui colocar sorvete, e aí a gente ampliou alguns itens que a gente entrega para as famílias, para eles poderem levar, aí também foi, além de higiene e limpeza, e o ovo foi também uma janta para aquele dia, então foi 2 pacotes de macarrão com molho, suquinho em pó para fazer e gelatina para ter uma sobremesa. Então, cada possibilidade que a gente tem. Então, só para deixar claro aqui também que em 2026 a nossa meta é sair das 35 e conseguir chegar em 50 crianças agora. E teve uma curiosidade só da ação de 2025 que eu acho que é muito bacana eu contar aqui para você pessoalmente, que são coisas que a gente não consegue levar, né, para internet. Às vezes não dá para compartilhar tudo. Muita coisa. E os feedbacks recebidos realmente vão ser horas, né, conversando, porque tu vai ter desde o voluntário que gostaria de saber, eu quero saber para onde foi, e tem gente que doa de coração e desapega, que é o que a gente fala, né, quando tu tá pronto, a tua caridade, a tua ação, ela não julga, porque se tu julgar, tu ainda não tá pronto, porque lá do outro lado também tem pessoas que não vão nos dar feedback por vergonha, por se sentir constrangido de estar recebendo naquele momento. E tem gente que vai ser sincera em dizer, fazia 15 dias que eu não tinha um absorvente em casa. Fazia 30 dias que eu não tomava banho. Já tivemos relatos lá de trabalho com a família venezuelana que trouxe a sua mãe da Venezuela. Ela passou 3 dias viajando de ônibus lá, de cima até o Rio Grande do Sul. Quando ela chegou, ela nos disse, fazia 45 dias que eu só estava comendo arroz. Então, são realidades que a gente desconhece, até ouvir o relato e humanizar o nosso trabalho, né? O trabalho social. A tampinha que tu coleta, que tu tá fazendo uma ação dentro da tua casa, muitas vezes, né? Ou no teu trabalho, no teu meio social. Essa ação, tu pode transformar a vida de alguém. É isso. E aí, esse ano, teve um detalhe que chamou muita atenção na ação de 2025, que foi, a gente teve a sorte de ter o lançamento do filme do Maurício de Souza. Então eu deixo o convite para quem não assistiu, assiste, porque tem uma mensagem muito bacana. E eu estava bastante preocupada com o filme, porque é da nossa geração, né? Maurício de Souza e tal. E aí, ai meu Deus, será que as crianças vão gostar? E o que aconteceu? No final do filme, as crianças batendo palma, as mães chorando, e aí as voluntárias também, todo mundo emocionado, porque
a mensagem do filme, eu sei que tem um monte de gente que talvez não tenha assistido, mas o spoiler, é pra você não desistir, sabe? De que nada é fácil. E foi muito de encontro com que com que elas foram conversando na ida dentro do ônibus até lá, e de todo o esforço que elas tiveram para poder estar com as crianças lá, da autorização, de pegar documento. Gente, tem criança que não tem documento. Tem que tirar documento para participar da ação, sabe? E aí você às vezes tem que falar para a criança que ela não vai porque ela não tem documento. É muito difícil. Então esse ano a gente tá com uma missão, só para fechar a missão antes. O que aconteceu depois que acabou o filme? A gente levei gibi para dar para as crianças, para incentivar a leitura. Então cada criança ganhou um gibi do Maurício de Souza, e isso até foi assunto no dia seguinte dentro da igreja que eles frequentavam. E a gente foi comer o lanche. Na hora que a gente chegou na praça de alimentação, eu tinha conversado com a gerente, né, da lanchonete, ela deixou tudo arrumadinho, alguns voluntários já tinham saído antes para também terminar de arrumar. As mães, mas eu também vou comer o lanche, não é só para as crianças? Eu falei, não, todo mundo vai ganhar lanche, porque a gente conseguiu comprar para até as mães comer. A hora que acabou a ação, uma das mães começou a chorar muito. E aí a gente começou, aí o filho, mãe, o que tá acontecendo? A gente achou que ela tava passando mal. E aí eu falei, aí eu levantei e chamei a responsável, que é a Lia, né? Eu falei, Lia, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Ela, Elga, ela tá emocionada, porque ela nunca tinha entrado no shopping. Eu tô falando que ela é mais nova que eu, um pouco, ela deve ter na casa dos seus 43 anos. Ela nunca entrou num shopping, ela nunca sentou numa praça de alimentação e ela nunca trouxe o filho dela para ter esse dia, então ela tá muito feliz. E aí a gente começou a olhar com outro olhar também para as mães, porque a maioria dessas mães, elas estão sempre tão só resolvendo o que tem que resolver, que às vezes elas não têm nem o tempo dela e os sonhos que às vezes que a gente tem de só conseguir levar o filho aqui ou ali, ter um momento tal. Então a gente entrou em outro nível ali de ação e esse ano vai ter que ter para mais gente. Então a gente quer sair de 35 crianças atendidas e 15 responsáveis, a gente quer tentar pelo menos 70, né, pra gente conseguir, e aí mais 20 voluntárias, a gente chegar quase no número de 100. Então para isso que a gente já tá trabalhando esse ano, inclusive vamos aceitar parceria com a empresa, porque essa ação vai ficar bem cara, ou então que a gente tenha um boom de doação de reciclagem para a gente poder ter bastante recurso para fazer, mas virou essa ação, quando perguntam que tipo de ação que a gente faz, é uma ação que virou fixa agora. Todo ano, no mês de outubro, a gente vai ter essa ação sociocultural, porque realmente ela desperta muita coisa, e coisas que a gente nem consegue saber, sabe? O projeto chega com aquela cara de projeto ambiental, né? Mas, na verdade, ele humaniza e humaniza as pessoas que recebem, né? E vem com aquela gentileza do quem cuida de quem cuida. Quem cuida de quem cuida. E isso, parece tão banal, né? Tá tão batido, né? Que nem mas quem falou, cuida de quem não cuida. É sobre a obrigação de pagar conta, levar para a escola, alimentar, limpar. Não. É a gentileza. O olhar, ninguém está passando, não é uma intimidade que tu vai ter com aquela pessoa, tu não vai entrar na casa dela e né, ter questões pessoais, mas a gentileza, como que tu espalha a gentileza? Tu pode espalhar a gentileza sim, fazendo uma tampinha de cada vez. Muito doido isso. Enfim. Aí, vamos voltar para o nosso tema agora, porque essa ação sempre mexe muito comigo, realmente. Porque ela é gigante. O tamanho disso, quando tu toca pessoas, é que tu entende a importância. Lá do início, quando tu tá na tua casa gerando o teu resíduo. Porque tu, né, como as ações já foram executadas, tu sabe a diferença. Então, como é importante. Não é, eu não tô botando no lixo, eu tô só... Não, e já é a expectativa que já tá para esse ano, porque eles já estão perguntando se eles vão pro cinema com a tia das tampinhas, entendeu? Então, aí eu falo assim, meu Deus, a gente tem agora a responsabilidade de promover para quem já foi e que não foi mais, aí quer ir de novo, sim, e para levar um grupo de novas crianças nesse meio tempo, porque a gente tem que fazer a manutenção daquilo que a gente já começou, né? Olha como que é muito doido. Noemi, e aí depois de tudo isso que a gente trouxe, por que você acha que as pessoas ainda não participam? Olha, acho que são 2 pontos. Como a gente falou aqui, cada pessoa tem o seu momento de maturidade, ou chega através de uma inquietude, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei como, ou, olha, cheguei num ponto da minha vida que eu preciso contribuir, retribuir,
distribuir, porque a gente às vezes, né, eu e tu já passamos dos 40, então depois dos 40 tu só começa a refletir. É verdade. Tá, já fiz, já corri, já fui, já conquistei, e agora? O que eu vou construir? Quais são as minhas outras construções? Tu já está na sociedade, tu é um cidadão, tu, né, tem o teu pertencimento familiar, social, a tua parte na sociedade, mas como tu retribui? Como tu completa tudo isso, né? E se completa também, porque parece que chega uma hora que a gente fala assim, tá, mas o que eu tô deixando na vida? O que eu tô fazendo aqui que realmente faz sentido, né? Isso, que aí tu te pergunta, que legado que eu tô deixando, né? E aí, quando aparecem essas janelas de oportunidade, a gente conseguiu conversar, de tu ver um folder, uma propaganda, de qualquer maneira, que essa propaganda chegue, que esse diálogo chegue, que hoje as redes sociais multiplicam maravilhosamente bem o trabalho, né? Quando a pessoa viu, né? Muitas vezes tem as triagens na praia para a pessoa ver como tudo isso acontece, tem muitas São muito janelas. sensacionais. Essas triagens, olha, elas nem é pauta agora, mas essas triagens, elas têm, assim, aberto algumas oportunidades de conversas reflexivas muito boas. Noemi, o que você acha, em primeiro lugar, né? O que você diria para quem acha que essas pequenas ações não fazem a diferença? Elas fazem, elas fazem. Eu sempre costumo falar para todo mundo que a gente é um elo da corrente. Muitas vezes a gente fez trabalho no Rio Grande do Sul e as pessoas me pediam desculpa, eu só tenho um leite. Eu disse, o teu leite importa. Porque o teu leite com mais 30 vira 30 leites. Então, um sabonete, um rolo de papel higiênico importa. Ai, aí me lembrei aquele post que tu citou, que outro dia, foi Stories, acho que só uma tampinha, disseram 1 bilhão de pessoas. Mais ou menos isso, né? Isso. Toda vez que a gente tem esse momento de conseguir enxergar que eu, Noemi, sou uma, mas somada à população da Baixada Santista, quantos nós não somos e quantos não podemos ser? Poder, né? A gente só precisa alcançar o próximo. Uhum. Quem é que está ouvindo e está disponível? Aí a próxima pergunta, né? O que alguém pode fazer para começar? Eu acho que a gente já falou bastante, mas tipo assim, o que alguém pode fazer para começar? Chama. Busca na rede social, chama, pergunta, tenta, né? Qualquer atitude é melhor do que não fazer, porque a gente precisa, a oportunidade está aqui hoje, né? Tanto no esclarecimento, no caminho que a gente dá, explicando como a tampinha se transforma e como ela transforma pessoas, vidas, comunidades, que é a oportunidade melhor de fazer a diferença. E aí, eu quero que a Noemi, a gente vai fechar esse episódio. Você sabe que a gente ficaria horas conversando, né? A gente, naturalmente. A gente ficaria horas. Toda vez que a gente se encontra, a gente tem aquele, né? Ai, meu Deus do céu, já foi mais uma hora a gente conversando. Eu queria que você trouxesse a experiência que você está tendo, de ter a oportunidade de ter levado para dentro do curso que você está agora fazendo. Estou fazendo faculdade de administração e neste momento que eu estou no meio do curso, surgiu um projeto de gestão ambiental. Como eu transformo isso, como eu levo isso para o mundo acadêmico, né? Não, e eu quero trazer aqui curso de administração que teve agora o tema de gestão ambiental. Teoricamente, todo mundo fala, não, mas administração, gestão ambiental. Gente, a partir tá tudo interligado. Hoje tu precisa ter na grade essa parte prática e social, né? E para mim o social ambiental já estava nas minhas mãos, né? Então, foi natural para mim inserir e multiplicar, porque a gente tem o grupo do WhatsApp dos alunos, né? E aquilo ali já foi multiplicado, vezes o número de alunos. Procura na tua cidade, faça isso, aquilo. E isso também é uma forma de voluntariado, porque a importância da gente pertencer a um projeto que a gente se identifica. Sim. E aí pode ser o projeto que é o que a gente também semeia, né? Que assim, independente do projeto, busque fazer o que faz sentido hoje, né? Dentro da sua vida. E o comunicar, ele também é parte da ação. Porque se tu não falar, ninguém fica sabendo. Se eu fizesse silenciosamente dentro da minha casa, eu seria apenas uma. Hoje eu consigo multiplicar por várias vizinhas que também entenderam e receberam a mensagem
e juntam, e então já vai multiplicando. Conversem. Ai, gente, olha, eu queria trazer esse fechamento, porque esse episódio, você sabe disso, que o convite foi para isso, é para lembrar de uma coisa muito importante, né? Que às vezes a gente parece que sabe já de tudo, e todo mundo sabe sobre o tema reciclagem, todo mundo já ouviu sobre reciclagem, a gente sabe, né, o que precisa fazer, porque a gente tem na teoria, né? E então talvez a transformação ela começa quando a gente decide participar. É uma decisão que é nossa, é uma escolha, né? Porque no fim são pequenas ações que somadas geram grandes transformações. Então pequenas ações que a gente faz hoje é grande o que a gente faz, né? Mas a gente fala que é pequeno perto do que a gente poderia fazer ainda mais, né? Mas pequenas ações que a gente faz aqui, com pequenas ações que outros grupos fazem, elas somadas é o que a gente precisa trazer como sociedade. A gente precisa reativar essa preocupação de cuidado, de trabalho em comunidade. Comunidade, eu falo da cidade que a gente vive, do bairro, do prédio, né? Enfim. Então eu queria agradecer. Eu sei que não é fácil, a gente é a primeira vez, tudo novo para todo mundo, a gente está aqui dividindo a mesma sensação. Eu quero agradecer você ter topado participar, porque também é uma exposição que a gente faz, né? E eu sei que não é tão fácil, são barreiras que a gente tem que ir ultrapassando. Quero te entregar o mimo. Muito obrigada. Do projeto. E também te entregar, já deixei tudo ajeitadinho ali na frente dela para não esquecer, hein, gente. É um certificado de honra ao mérito pelo trabalho que você vem desenvolvendo lá onde você mora, no seu entorno, e eu quero estender através desse seu certificado de honra ao mérito pelo que você faz, a importância que cada voluntário que hoje doa para o Tampinhas do Futuro é de igual valor. Eu quero que a gente consiga nesse episódio transmitir que cada pessoa, cada empresa, cada escola que decide, que escolhe ser ativo nesse tema, que cada um de vocês, quando começam dentro da casa de vocês a separar a tampinha, o lacre, a lata de desodorante, que levam até um ponto de coleta, que a gente recebe com muita satisfação, com muito orgulho do que vocês estão fazendo, porque nós entendemos que é uma escolha que não é fácil. Muitas pessoas vão julgar, muitas pessoas vão falar, nossa, mas você está juntando isso que é lixo, você fica mexendo no lixo. E porque a gente começa a olhar a tampinha com outro olhar e para pegar na rua. E eu quero dizer que tudo isso somado é o que faz a gente conseguir fazer ações como que a gente citou nesse episódio, que impactam realmente a vida de pessoas. Mas além de impactar positivamente, através dessas ações a gente consegue despertar sonhos. E eu acho que conseguir despertar sonhos, do ano passado para cá, eu acho que a minha ficha caiu um pouco mais em relação a isso. É de um poder tão grande, e aí quando você fala que esse poder todo vem começando das tampinhas que iam parar no lixo, e que milhões de tampinhas vão parar no lixo hoje, e que a gente podia estar tirando, eu volto para a pergunta que eu fiz, por que será que mais gente não está fazendo isso, né? Então, que a gente possa compartilhar sempre essa informação, que vocês possam também ser multiplicadores, para as pessoas que estão chegando pela primeira vez, tem esse chamadinho do voluntariado, né? Dá para ser voluntário à distância, dá para ser voluntário sozinho, dá para ser voluntário em grupo, é só conversar. Obrigada, Noemi, de verdade, viu? Obrigada a cada pessoa que chegou até o final desse episódio. O nosso Instagram é Tampinhas do Futuro, @Tampinhas do Futuro, bem simples. Segue a gente lá, nós compartilhamos bastante coisa. E a gente vai deixar também aqui o canal do YouTube. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha com as pessoas que você acha que também estão com esse sentimento de quererem fazer parte de algo maior. Obrigada, até a próxima.